Continuando, no Oriente, a reencarnação é uma crença corrente, principalmente entre os hinduístas e os budistas. Em compensação, tem relativamente poucos adeptos no Ocidente, a despeito do fato de que cada vez mais pessoas se interessam por ela. A oposição a esta doutrina tem duas razões principais. Em primeiro lugar, os ocidentais se dizem cartesianos e tendem a refutar toda noção que a ciência não possa comprovar, ou que eles próprios não tenham experienciado. Mas eu acho, sinceramente, que o fato de não se poder demonstrar a existência de um princípio ou uma lei não é suficiente para afirmar que esse princípio ou essa lei não tenha nenhuma realidade. Em segundo lugar, a cultura ocidental é muito influenciada pelo cristianismo. Ora, todo mundo sabe que esta religião preconiza a ressurreição dos corpos. Em virtude deste dogma, considera-se que todo ser humano deverá ressuscitar no final dos tempos, quando Deus tiver pronunciado seu juízo final e separado os bons dos maus. É como eu também falei na semana passada. Lá no Oriente, esse conceito de reencarnação ele é mais, digamos assim, aceito. Porque ele já é cultural lá no Oriente, que eles acreditem na reencarnação. Já aqui no Ocidente, nós temos mais dificuldade para admitirmos essa possibilidade de que existe vida após a morte e que depois vamos encarnar num novo corpo. Primeiramente porque muitas pessoas têm um pensamento excessivamente racional e diz, isso aí não pode ser comprovado. Até hoje ninguém demonstrou cientificamente que existe vida após a morte ou reencarnação. E já do ponto de vista religioso, o cristianismo aqui, pelo menos assim, o cristianismo católico e evangélico, eles afirmam que não existe reencarnação, que existe a ressurreição dos corpos. Depois você vai ser julgado e os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno. Ou então para o purgatório. E nesse purgatório vai haver um período de purificação e quando essa pessoa estiver purificada, finalmente irá para o céu. Só que no século XIX, uma nova doutrina surgiu, que foi o Espiritismo. O Espiritismo fala que existe realmente a reencarnação. E a partir daí, muitas pessoas começaram a se questionar, será que existe mesmo essa coisa de a gente morrer e encarnar num novo corpo? Bom, eu particularmente acho que é bem plausível, porque como é que a gente vai fazer todo esse processo de aperfeiçoamento em apenas uma única existência? Isso é impossível. É preciso que haja várias existências, dezenas e até centenas de existências.
Continuando. Sem querer menosprezar a fé cristã, devo, não obstante, declarar que a ressurreição dos corpos não tem apoio em nenhuma verdade ontológica. Com efeito, esse dogma foi introduzido no cristianismo por ocasião do Concílio de Constantinopla, que foi realizado no sexto século de nossa era. De qualquer forma, como conceber que corpos que se tornaram pó possam, ao cabo de séculos, sair de seus túmulos, reconstituir-se e reviver? Independentemente do fato de que isso é incompatível com todas as leis naturais, qual seria o interesse de tal revivecimento? Além disso, é preciso ter em mente que muitos textos antigos confirmam que os primeiros cristãos e o próprio Jesus admitiam a reencarnação como uma evidência. Por exemplo, quando ele afirma que o único meio de alguém ser admitido no reino dos céus é tornar-se novamente criança. Não quer dizer tão somente que o ser humano deve recuperar a pureza da infância para nele entrar. De maneira alegórica, dá também a entender que é impossível adquirir essa pureza numa única vida, de modo que é necessário reencarnar. Então o autor ele fala que essa passagem aqui, que inclusive está presente na Bíblia, que Jesus ele falava para os seus discípulos e as pessoas em geral, que o reino dos céus é tornar-se novamente criança. Então, isso não significa regredir ao estado infantil. Não é isso. Isso significa que devemos purificar os nossos sentimentos. E também, ao mesmo tempo, isso significa que nós devemos voltar a ser criança numa próxima encarnação também. Né? Voltarmos a ser criança e ir crescendo, virando adulto e purificando também nossas emoções. Daí, o autor interpreta isso como que Jesus acreditava na reencarnação. Não só acreditava, como também explicava que, de fato, a reencarnação existia. Como a maioria dos Rosacruzes, estou convencido de que a evolução espiritual do ser humano é regida pela reencarnação, independentemente de minhas certezas interiores. Acho realmente que só ela justifica as diferenças que existem entre os indivíduos, principalmente no campo da moralidade, da maturidade e da sabedoria. É ela também que permite compreender o caso das crianças prodigiosas e, em geral, os dons que certas pessoas manifestam muito cedo em campos diversos como as ciências, as artes, a literatura e o misticismo. Neste particular, a hereditariedade, a educação e a inteligência cerebral não explicam tudo. Via de regra, tais dons são expressões de aquisições que tiveram origem em vidas anteriores. Assim, a atração que sentimos por uma cultura, uma religião ou um país em particular provém frequentemente de nossas encarnações
passadas. Enfim, esta lei dá ao ser humano sua verdadeira dimensão, pois faz dele um filho das estrelas e um viajante do infinito. Então, aqui, neste livro, o autor diz que uma prova que a gente pode ter sobre a reencarnação é que cada pessoa tem o seu jeito de ser. Tem o seu conceito moral, tem a sua maturidade espiritual e a sua sabedoria. E cada pessoa, nessas questões aí, cada pessoa ela é única. Outra forma também de que há evidências de reencarnação é que nós nos sentimos atraídos por uma determinada cultura, um determinado país, um determinado idioma, ou vários idiomas também pode ser. Tudo isso são evidências de que nós estivemos encarnados em uma outra época. Eu, por exemplo, né? Só para citar como exemplo, eu estava estudando a língua francesa e eu fiquei pensando, eu acho que eu já estudei isso antes, eu acho que isso deve ser de uma encarnação passada. É como se eu fosse revivendo aquela minha outra encarnação. Isso aí é só para exemplificar, né? Cada pessoa tem as suas impressões. No próximo vídeo, nós vamos ver a diferença entre reencarnação e mente em psicose.